multidão. Como as pessoas têm olhado para você hoje? A palavra que eu venho trazer para você hoje é: Deus, Ele sabe o que Ele faz. Deus, Ele sabe como fazer e a hora certa de fazer. Aqui a palavra que me chama a atenção, que o Senhor sempre estava colocando no meu coração, é que muitas vezes tem muita gente que se veste como, anda como, mas não serve ao Senhor de coração, não adora o Senhor de coração. Como foi falando aqui hoje, adore o Senhor em espírito e em verdade, com todo o seu coração. Em Eclesiastes capítulo 12, como foi falado aqui, no versículo 13 vai falar, Salomão ele vai falar a conclusão da sua obra. Ao concluir o livro de Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, Salomão ele vai deixar a conclusão, e a conclusão é: teme a Deus. Esse é o dever de todo homem e de toda mulher. O que isso quer dizer? Temer a Deus. Salomão ele buscou riquezas e aquilo não satisfez o coração dele. Salomão foi buscar em outros deuses e não satisfez o coração dele. Salomão teve mais de 1000 mulheres e não satisfez o desejo deles. Aí sabe o que ele vai escrever no final do livro dele? Teme a Deus. Por quê? Porque ainda que eu tivesse todo o dinheiro, ainda que eu busquei o amor em todos os lugares, ainda que eu bati em todas as portas, eu não encontrei lugar melhor do que na presença do Senhor. Eu não encontrei melhor lugar, não encontrei um amigo mais fiel, eu não encontrei uma presença tão doce, eu não encontrei nada melhor que meu Deus. Aí tem aquele louvor que fala, né? Eu vaguei o mundo afora, mas eu não encontrei o que eu tenho agora. Porque às vezes você está buscando algo que está à sua frente. Às vezes você está tentando bater em portas erradas. Como a mulher do poço foi falado aqui, ela buscava o seu quê? A sua porta nos amores, nos prazeres. Mas o Senhor falou: disseste bem, o marido que você tem não é seu. Mas ela encontrou o quê? Ela pode não ter encontrado o marido, ela pode não ter encontrado o amor na vida dela, mas ela encontrou a fonte de água viva. Eu não sei o que você veio procurar aqui hoje, eu não sei como que você adentrou nessas portas. Você pode até não ter encontrado o que você procurou, mas aqui hoje eu creio que tem fonte de água viva, e basta você beber. Porque se você beber apenas um pouco dessa água, do seu interior fluirão rios de água viva. O Senhor ele quer fazer muita gente aqui hoje como fonte, mas tem gente acostumada em ser cisterna. Cisterna, uma hora a água acaba, uma hora a água suja, mas quem é fonte pode até sujar um pouquinho, mas a água vai renovando a cada manhã, a presença vai renovando a cada manhã, o Espírito Santo vai te purificando a cada manhã, porque a palavra fala: vinde como estás, mas não permaneça do jeito que estás. Você pode vir com carrapicho, sujo, imundo, mas o Senhor vai te lavando, te lapidando, e vai te colocar na forma que Ele quer. Glória a Deus! Ninguém nasceu sabendo, ninguém nasceu santo. Meu Deus! Porque a palavra fala que aquele que diz que não tem pecado já peca. Então a palavra para você hoje é que o Senhor está te chamando a viver uma vida diferente com Ele. Ei, às vezes eu tinha um pensamento que era que tem tempo para servir a Deus. Eu tinha 12, 13 anos, minha mãe me chamava para a igreja. Aí só que eu não falava, mas ficava no meu pensamento: por quantas pessoas servem a Deus velho? Eu posso servir a Deus velho também. Quando eu chegar a uma idade mais avançada, eu vou servir a Ele. Mas não é assim. Deus ele chama você na hora que Ele quer, no tempo que Ele quer e no momento que Ele quer. Deus ele te usa no momento e na hora que Ele quer. Não é quando você quer, não é na hora que você acha que está bom, não é no momento que você tem que se, eu vou me preparar. Não, Deus vai te usar na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer e no momento que Ele quer. A palavra que Ele vai falar para Jeremias: aonde eu te mandar, tu irás, e aquilo que eu mandar você falar, tu falarás. Quando a gente estuda a palavra, você pode perceber que no português o Senhor não está pedindo a Jeremias, Ele está dando uma ordem: aonde eu te mandar, você vai ter que ir, e aí, quando eu mandar você abrir a boca, você vai abrir. Então é isso que é a palavra do Senhor. O Senhor ele não está te pedindo permissão. Quando o Senhor mandar você fazer, você vai fazer. Quando o Senhor mandar você abrir a boca, você vai ter que abrir, porque quem manda é Ele, quem faz é Ele. Não tente se opor ao querer de Deus, porque a palavra vai falar de um homem que tentou se opor e foi engolido por um peixe, um grande peixe, uma grande baleia. Então cuidado como você tem se oposto. O que é se opor? É andar na direção contrária à direção de Deus. Às vezes o Senhor mandou você fazer algo, mas você tem desviado do propósito do Senhor. Às vezes o Senhor te chamou por um caminho, mas você tem pegado o outro. O Senhor está te falando: eu posso até te dar corda, mas uma hora o cajado vai encajar em você. Eu vou te colocar no caminho
de novo. Sabe por quê? Sabe por que eu falei cajado? A palavra fala no Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara era designada para disciplinar a ovelha e também para afastar os lobos, ou aqueles que vinham a tragar a ovelha. O cajado, ele tinha uma curvatura de um gancho. Por que ele tinha isso? Porque se a ovelha viesse a se desviar do caminho, ele colocava o cajado e puxava para a direção de volta. O Senhor está te falando, você pode até tentar sair da direção, você pode até tentar se desviar da rota, mas se tentar, eu vou colocar o cajado no seu pescoço e vou te colocar na direção de novo, porque eu sou o pastor e eu cuido das minhas ovelhas. Então a palavra do Senhor vai falar que eu sou a porta das ovelhas. E isso me chama a atenção. Naquele tempo, onde as ovelhas ficavam, era um muro em volta e não tinha porta. Não era porta de madeira, não era porta de ferro. A porta era o próprio pastor. O próprio pastor se colocava no meio da porta e protegia a entrada e a saída. Por que ele fazia isso? Para impedir de ladrões entrarem e saquearem as ovelhas, para impedir de lobos matarem as ovelhas, leões, ursos. Então eu entendo que às vezes você fica com medo, temeroso, mas a palavra para você hoje é: o Senhor, ele se coloca na sua frente. Flecha não vai te atingir, mal não vai te atingir, lobo não vai te tocar, leão não vai te pegar. Por quê? Porque o Senhor, ele é o seu pastor e o seu escudo. Eu vou te provar isso. A palavra do Senhor vai falar que quando Balaão ele vai tentar amaldiçoar o povo de Deus, o Senhor ele coloca um anjo no caminho de Balaão para se jogar com Balaão. Por quê? Porque ninguém toca no povo de Deus. A palavra do Senhor vai falar que um homem chamado Saulo de Tarso, ele vai vir até o caminho de Damasco para matar o povo de Deus. Só que é interessante que o Senhor ele não colocou anjo no caminho, o Senhor não colocou muro no caminho, mas ele mesmo se levantou e se colocou no caminho e cegou Saulo e aqueles que estavam com ele. O que isso quer dizer? Aqueles que vão tentar tocar em você, aqueles que vão tentar falar que você não é ungido, que você não é escolhido, o Senhor vai jogar por terra, o Senhor vai derrubar no cavalo. Mas quando o Senhor vai falar, ninguém toca nas minhas ovelhas, porque ele vai virar para Deus e vai falar: aqueles que Deus me deu, que o meu Pai me deu, eu não perdi nenhum. A palavra do Senhor vai falar que o Senhor Jesus, quando ele vai para a cruz, só que quando ele fala essa palavra, eu não perdi nenhum, ele estava falando: eu não deixei tocar, eu não deixei ferir e não deixei machucar. A cruz não era para Jesus, a cruz era para a gente. Mas quando Jesus morre na cruz, ele morreu para você não morrer. Ele me deu vida eterna, ele te deu vida eterna, ele te deu uma nova oportunidade de um caminho novo com ele. Então agarre a oportunidade que o Senhor tem te dado, agarre aquilo que o Senhor tem te dado, a chance que ele tem te dado, porque muitas vezes tem pessoas que não tiveram essa chance, ou que tiveram e não aproveitaram bem. Voltando para a palavra do Senhor vai falar, como eu disse, eles eram toda hora confundidos com Jesus. Quando chega na parte das instruções e admoestações, o Senhor vai falar para eles assim, ele vai virar para os discípulos e vai falar: não pensem que vocês vão ser tratados melhor do que eu fui. Não pensem que o povo vai te receber melhor do que me receberam. Por quê? Porque se me chamaram o dono da casa de Beelzebu, que era um demônio, ainda mais os domésticos da casa. Se me chamaram de tal nome, chamaram vocês de nomes piores. Então o que isso quer dizer? Às vezes tem pessoa que entra no Evangelho pensando que vai ser um mar de rosas, pensando que vai ser só vitória, só bênção. Não, as pessoas vão olhar para você e vão falar que você não é capaz, que você não é o suficiente, que você não merece, que Deus te escolheu errado. Mas às vezes isso vai te machucar o teu coração. Mas o Senhor estava preparando a mente dos discípulos com ele. Vão falar mal de vocês, vão botar apelidos em vocês, vão apontar o dedo para vocês, mas antes de tudo, vocês ainda são meus escolhidos, vocês ainda são os meus discípulos, e vocês ainda são aqueles que eu designei para fazer a minha missão. Então quando alguém apontar o dedo para você, quando alguém falar que você não pode, que você não faz, e se lembre disso: Deus me escolheu e Deus vai me capacitar. Voltando para a palavra, os discípulos, eles estavam com um pensamento diferente daquilo que Deus estava querendo colocar no coração deles. Então quando o Senhor vai dar uma palavra lá em Isaías 45, versículo 9, que vai dizer: porventura, pode um pote de barro ou um caco de barro contender com aquele que o criou, ou discutir com aquele que o formou? Porventura, pode um caco de barro perguntar ao seu Deus: o que você está fazendo? Ou você não sabe trabalhar? Aqui essa palavra em Isaías 45, versículo 9,
O povo ele se encontrava em cativeiro, ele se encontrava em derrota, em sofrimento, em sofrimento. E às vezes o povo estava perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Por que a minha vida é assim? Por que eu estou passando por isso? Às vezes você questiona Deus, mas antes de você fazer isso, antes de o povo começar a fazer isso e os discípulos começarem a questionar, Deus já vai cortar pela raiz. O que Deus vai falar com os discípulos? Ele vai falar simplesmente assim: vocês não passam de cacos de barro, vocês são algo sem valor, vocês são algo frágil e pequeno. Então vocês não venham se ensoberbecer, não venham se levantar o nariz. Por quê? Porque eu faço o que eu quero. Era o Senhor falando para como fez com Jó. Jó, aonde você estava quando eu criei os céus e a terra? Aonde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Aonde você estava quando eu dei limite para as águas do mar? A palavra do Senhor dizer que Ele faz uma promessa a Noé, e a promessa era que as águas nunca mais iam inundar a face da terra. E essa palavra me chama a atenção por quê? Porque hoje em dia a gente pode ver essa promessa até hoje, ao olharmos para o arco-íris. Só que eu descobri recentemente que o arco-íris ele não é um arco-íris, porque a gente tem uma visão de baixo dele. Mas se a gente olhar de alto, a gente consegue ver que o arco-íris na verdade é uma aliança, é um círculo completo e unido, mostrando a aliança de Deus com Noé e com toda a humanidade. Aí isso me chama a atenção, por quê? Às vezes nós olhamos para a promessa de Deus e vemos algo incompleto, vemos algo pela metade e pensamos que Deus não é fiel para cumprir a tua promessa. Às vezes pensamos que Deus não é capaz de cumprir por aquilo que a gente está enxergando. Mas assim como a gente vê o arco-íris pela metade, aquele que está lá no alto consegue ver por completo. O que eu quero dizer para você? Às vezes você está vendo só um lado da história, mas o Senhor já contemplou o futuro, o passado e o presente. O Senhor já sabe como vai ser daqui em diante. O Senhor já sabe como vai ser daqui lá para frente. E o Senhor está te falando: sabe por que o justo ele não pode andar por vista? Porque a vista engana. A vista você está vendo algo pequeno, aquilo que Deus fez grande. Aí o Senhor vai virar para o povo e vai falar: o justo viverá pela fé. Por que pela fé? Porque quando a gente vive pela fé, a gente alinha uma nossa mente tão pequena com propósitos tão grandes. E eu vou te provar isso. Isaías 55, versículo 9. Assim como os céus são maiores do que a terra, assim são os meus caminhos maiores do que os seus caminhos, e os meus pensamentos maiores do que os vossos pensamentos. Abraão, sai da sua tenda e do meio da tua parentela. Sai da sua tenda, Abraão, e fala: pode tu contemplar as estrelas do céu? Pode tu contar a areia que tem no mar? Não pode, porque você não tem capacidade. Mas aquilo que você e eu não podemos, o Senhor pode. Aquilo que você e eu não conseguimos, o Senhor consegue. E o que o Senhor está querendo dizer para o povo? Porque o povo chega no momento que a gente murmura, chega no momento que a gente questiona a escolha de Deus. Aí o que Deus vai falar para esse povo? Ele vai falar simplesmente assim: eu faço quando eu quero, na hora que eu quero e no momento que eu quero. Você só tem que fazer como Abacuque: você sobe na torre e espera. Por que esperar? Porque o que há de vir virá e não tardará. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre, porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Meu Deus! A promessa que Ele fez a Noé hoje em dia ele não se encontra no nosso meio. Noé hoje não está vivo, mas a palavra de Deus ele continua de pé. O que isso quer dizer? Pode passar os céus e a terra, mas a minha palavra ela jamais passará. É isso que eu quero fazer para você. Deus ele faz as coisas como Ele quer. Por quê? Às vezes o tempo pode até ter passado na sua vida, às vezes o momento pode ter passado e algo ainda não aconteceu, mas o Senhor está falando: ei, aquilo que eu te prometi pode passar os céus e pode passar a terra, mas a promessa continua de pé, a palavra continua de pé, e aquilo que eu tenho na vida de vocês, homem não tem direito de destruir, diabo não tem direito de destruir, porque a minha palavra ela não voltará para mim vazia. O Senhor te chamou com um propósito, e aquilo que o Senhor tem preparado para você, a história que Ele criou para você ainda está de pé. Tem pessoas falando que Deus ele vai criar uma nova história para você, mas eu acho isso errado. Por quê? Porque criar uma nova história significa que a história que Deus tem para você deu errado, e Deus não erra. Então eu entendo que vai ter uma virada de página. Às vezes você está passando por um momento ruim, um momento difícil, mas eu creio que na tua vida vai ter uma virada de página, vai ter um momento melhor, vai ter uma história melhor, vai ter uma nova trajetória, mas basta você permanecer no caminho do Senhor, porque aquilo que Deus tem na tua vida não precisa pagar, porque Deus sabe o que faz. A história que Ele criou para a minha vida, para a tua vida, para a
vida da pastora, para a vida da minha mãe, não precisa ser trocada, porque Deus sabe o que tem preparado para cada um de nós. Deus sabe o que tem designado para cada um de nós. Deus sabe aquilo que Ele tem na vida de cada um de nós. Mas basta você se colocar na sua posição e aceitar aquilo que o Senhor tem para você. Em Mateus capítulo 13, versículo 47, a palavra do Senhor vai falar sobre que o reino dos céus é semelhante a uma grande rede que é lançada. E ao ser lançada, ela colhe diferentes tipos de peixe. E ao coletar diferentes tipos de peixe, Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E ao coletar diferentes tipos de peixe, a palavra fala que é peixes de várias espécies, de vários tipos, de várias cores. Isso me chama a atenção. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai falar que ao colher aqueles peixes, ao reunir aqueles peixes, os pescadores levam para a praia e separam os que são bons e os que não são bons, os que prestam dos que não prestam, os que servem dos que não servem. E a palavra do Senhor vai falar, aí ele me leva lá na parábola do semeador. Por quê? A palavra do semeador vai falar que naquele grande dia virão ceifeiros e ceifarão aquela semeadura. Só que a palavra ceifa no hebraico, ela significa ajuntar, reunir e recolher aquelas coisas. A palavra reunir e ceifar é a mesma coisa de ajuntar os peixes. E o que isso quer dizer? Às vezes, tem até escrito na blusa de vocês, é chegada a hora. Eu venho falar para vocês que vai chegar a hora que o Senhor vai separar aqueles que são dele e aqueles que não são dele. Ele vai separar aqueles que têm utilidade daqueles que não têm utilidade. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Pode vir de todas as cores, pode vir de todos os jeitos, mas para permanecer, não permanece de qualquer jeito. Não fica na presença do Senhor de qualquer jeito. Então o Senhor vai falar que os ceifeiros, quando eles vão reunir aqueles peixes, eles vão reunir aquela semeadura, eles vão separar os que servem e os que não servem. E eu venho falar para você que vai chegar um momento em que o Senhor vai fazer uma seleção de pessoas. Aqueles que vão subir e aqueles que vão ficar. Aqueles que vão ser renovados em uma nova vida e aqueles que vão ir para o inferno. Então qual é você? Qual tipo de peixe você tem sido? Qual tipo de semente você tem sido? Porque até o trigo estraga, tá? Tem trigo que é trigo, mas também por dentro pode estar estragado. Às vezes você pode até ter essência de trigo, pode ser trigo por fora, mas por dentro pode estar podre. Aí o trigo, ele tem duas seleções. Joio, aqueles que vão coletar, quando eles verem o joio, eles já sabem que é joio. Então eles já vão separar para o fogo. Mas o trigo, ele tem dois processos. Eles vão colher o trigo, e o trigo ele não está em perfeito estado. Ele vai para o celeiro. Indo para o celeiro, tem outro processo, é a debulhar. Eles vão amassar aquele trigo. Amassando o trigo, eles vão ver se está bom ou se está ruim. Se estiver bom, vai servir para fazer pão. Se não estiver bom, vai ser jogado no fogo também. Então eu entendo que muitas pessoas podem até ser trigo, mas também pode estar podre por dentro. E o Senhor também joga trigo fora, se tiver podre por dentro. Porque a palavra fala, pelo fruto conhecereis a árvore. Tem fruto que por fora pode estar bonito, mas por dentro pode estar cheio de bicho. Então tome cuidado para que o bicho não entre dentro de vocês e vocês fiquem podres. Porque é apenas uma brecha e o inimigo te destrói por dentro. Então tome cuidado com suas escolhas, tome cuidado com as suas ações, com as suas atitudes, com o seu caminhar. Porque às vezes a pastora pode não estar te vendo, às vezes o seu pai não pode estar te vendo, mas o Senhor ele te vê com olhos como chão de fogo. O Senhor vai glória a Deus. Ele vai falar, eu sei que o teu deitar e sei que o teu levantar, sei que o teu sentar e sei que o teu levantar. A palavra vai falar, ainda que eu mergulhasse no mais profundo mar, ainda ali o Senhor estaria. Se eu voasse nas asas do vento, as extremidades do mar, o Senhor estaria lá. Não tem como se esconder do Senhor. Então a palavra para você hoje é, o Senhor pode não estar te vendo, o homem pode não estar te vendo, mas o Senhor ele te vê. O Senhor te contempla. E além de contemplar você por fora, Ele sabe os desígnios do seu coração. Ele sabe a intenção que você vem servir a Ele. Ele sabe a intenção que você entra por essas portas. Então quando você vier servir o Senhor, você não tem que servir obrigado, você não tem que adorar obrigado, você não está aqui obrigado. Mas quando você adorar, quando você entrar, entrega o teu melhor, oferta o teu melhor. Aquilo que você dá, porque na medida que você dá ao Senhor, o Senhor também te dá. Na medida que você oferece ao Senhor, o Senhor também te oferece. Porque às vezes você tem dado pouco e não tem colhido muito. Porque na medida que você planta,
você colhe. Foi falado aqui. Então respeite o processo do Senhor. O Senhor, Ele sabe o que Ele faz. E no momento que Ele faz. O Senhor sabe por que escolheu cada um de vocês jovens. E não só jovens que estão aqui. E o Senhor sabe por que chamou cada um de vocês. O Senhor sabe por que designou cada um de vocês. Às vezes lá fora vocês não tiveram valor, mas vocês têm valor para o Senhor. O Senhor enxergou algo em vocês que o mundo não consegue enxergar. O Senhor viu algo em vocês que muitas vezes o mundo lá fora não conseguiu ver. Então permaneça no caminho do Senhor, porque o Senhor, Ele vê valor em você. E para terminar, hoje quando eu fui colocar o lixo lá para fora, o Senhor, Ele me lembrou da abelha. Eu falei, cara, a abelha é muito interessante. Por quê? A abelha, ela tem dois processos que me chamam a atenção. A abelha, a NASA, ela estudou a abelha, ela vai falar que aerodinamicamente a abelha não pode voar, mas ela voa. Ela não sabe que ela não pode voar, mas ela voa. Às vezes você tem limites que às vezes não impedem você de alcançar, mas quando você não dá ouvidos a esse limite, você pode romper eles com o Senhor. Então com o Senhor você pode romper limites que muitas vezes o mundo impõe sobre você. Você pode voar, mas muitas vezes o mundo fala que você não pode. E outra coisa muito interessante da abelha é que quando ela pica, ela morre. Então cuidado para não picar o teu irmão, porque às vezes aquilo que você está machucando alguém pode ser a causa da sua morte. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Vocês estão na casa do obreiro, está de pé. Vem que ajudar esse jovem. Se vocês quiserem se posicionar de joelho, se vocês quiserem ficar de pé. Por isso levante, exalte ao Senhor. Você tem o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você. Aleluia. Você crê que o Espírito Santo se move em você? Olha, um pro outro fala, o Espírito Santo se move em você. E que o final agora é muito no meu coração. Muito. Toda a palavra foi maravilhosa, mas ela se completou quando falou. Entendeu? Entendeu? Não dá para estar mordendo. Não dá. Não dá para tentar ser melhor do que o outro. Não dá. Não dá para querer fazer melhor do que o outro. Não dá. Para que o outro sofra. Porque às vezes queremos fazer melhor para que o outro veja, para que o outro sofra. Aleluia. Então vocês vão agora dar as mãos aí, ó. Alejandra, sua mãe, a missionária, sua líder, também a diaconisa que estão aqui presentes, que estão falando sobre a vida de vocês. Quem quer ser o ministrador da palavra? Quem quer ministrar a palavra com o Alejandro, o jovem? Meu Deus, coisa linda, meu pai. Quem tem promessa? Deus prometeu, aleluia, Deus vai cumprir na vida de vocês. Como quem foi falar, mas depende de quem? Depende de quem? Aleluia. Não é de Deus. Depende de nós. Então valorize, jovem. Valorize o que vocês têm. Aleluia. Guarde como tesouro. Aleluia. Porque aqui tem promessas de pastores, missionárias, e eu creio que vai se cumprir. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos estar orando em nome de Jesus. Meu pai. Oh, glória. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. Se vocês quiserem pôr as mãos sobre a vida deles também, põe a mão sobre a vida deles.
Deus e eterno Pai, aí está a juventude, Cairós, Pai amado. A juventude ao qual o Senhor levantou neste lugar, e aqueles que não puderam vir, Pai querido, que estão trabalhando, aqueles também que estavam desanimados, aqueles que não fizeram caso de estar aqui, mas o Senhor conhece cada um, Pai. Eu venho te pedir, Pai, com autoridade, Pai amado, que o Senhor já nos deste, Pai amado. Derrama sobre eles agora o teu Espírito. Oh, glória! O Espírito Santo, Pai Sim, querido. Senhor. Renova as forças. Glória a Deus, aleluia! Que eles sejam a diferença. Glória, glória! Ao avivamento, Senhor. Pai querido, Glória a Deus. Não adianta como o Alejandro pregou. O pastor Alejandro pregou, Pai querido. Podemos ser trigo e talvez somos trigo estragado, mas que nós sejamos trigo escolhido, trigos separados, trigo que vamos entrar no céu e vamos contaminar o outro com a palavra, com amor, Pai querido. Glória, glória a Deus. Pai querido, e continua trabalhando nessa juventude, na liderança dessa juventude, nos pais, na casa dessa juventude. Sim, Senhor. Pai, Glória, glória a Deus. possa dar esperança aos jovens. Pai querido, não deixa, não atribua, Pai querido, sobre eles maldição hereditária, não atribua sobre eles maldição que possa impedir, Pai querido, deles caminharem. Pai, toda corrente que, Pai amado, a corrente dos pés desses jovens, a mente desses jovens, do grupo, Glória a Deus. seja agora cancelado, manietado, quebrado e repreendido em nome de Jesus. Nós decretamos, Pai amado, Senhor. que eles estão sendo abençoados. Pai amado, também decretamos, somos jovens, culto jovem, que vai ser um culto, Pai amado, Glória de a Deus. almas rendendo a teus pés. Pai amado, para que fazer congressos, Pai amado, se não vai mudança, Pai amado? Oh, glória! Fala, Deus. Pai amado, se o Senhor não está presente, Pai amado, esteja presente. Glória, conosco, glória a Pai. Deus. Esteja presente com esses jovens, esteja presente com a liderança, esteja presente, Pai, nesta igreja, Pai amado, para que, Pai, possamos fazer a diferença. Ah, Senhor, toma Alejandro nas tuas mãos, o pastor Alejandro que ministrou sobre as nossas vidas, Pai amado, que nenhum encantamento venha sobre ele, repreende todo olhar altivo, toda inveja espiritual contra a vida dele, Pai amado, que ele continua pregando, Pai amado, o teu evangelho, Pai amado, que as malas ao qual, Pai amado, já foi revelado, que ele viajaria de um canto para o Oh, outro, glória! que se cumpra, Aleluia! Pai amado, que ele seja chamado, Pai, realmente, Pai, para grandes congressos, Pai amado, que ele Glória a Deus. para 2, mas que ele venha pregar para 3.000, 4.000. Amém. Nós profetizamos, guarda ele, livra ele de todo mal, guarda a mãe dele, cerca com muralha de fogo, Glória não a deixe que Deus. nenhum mal chegue à queda dele, livra ele do laço do passarinheiro e da festa perniciosa, livra ele, Pai, das enganadoras, Glória. livra ele dos olhares, Pai amado, e das bandejas, esteja com ele aonde ele botar os prontos nos pés dele, dai alma a eles, Pai amado, dai alma a Glória! Pai amado, para o reino, Pai amado, e nesta manhã nós consagramos o bairro Roteiro, a igreja Assembleia de Deus Cairós, consagramos, Pai amado, todo o lugar aqui circunvizinho, Pai amado, os lugares da localidade de Araruama em tuas mãos, a juventude, Pai amado, ao qual estão nas drogas, perdido, Pai querido, Pai amado, alguém agora está no laço da morte, que o Senhor venha tirar, Pai amado, ah, Senhor da glória, guarda esse jovem, Pai amado, essa juventude. Sim, Ah, Deus. cantava, subia, Glória, glória, glória a Deus. Pai, e repreende todo laço de amargura, Agora, depressão, em ansiedade, nome de Jesus. medo, síndrome do pânico, Pai, mas sai desse jovem agora, em nome de Jesus. Espírito de inferioridade que entrou, bate em retirada em nome de Jesus, e que eles venham fazer a tua vontade, que não fique só nessa consagração, mas que haja várias consagrações, Pai amado, da juventude de Cairós, Pai querido, e que eles continuem lendo a palavra e vivendo e confiando em Ti, em nome de Jesus. Meu Deus, Oh, aleluia. glória! Oh Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É a tuas mãos, Pai. Sim, Deus. Senhor, continua ajudando a Dani, Pai amado, também, Pai.
Meu Deus, que não se prostra diante da dificuldade. Deus, olha aí, Pai. Meu Deus, tu conhece tua filha, Pai. Domingo ela vai estar ministrando na igreja sobre as nossas vidas. Enche a tua filha, transborda a tua filha, Pai amado. Não Deus, culto amanhã, Pai, da tua glória nesse lugar também, Pai. Em nome de Jesus, meu Mas, Deus. Pai, o que tem pra ela, Pai, é Meu grande, Senhor. Mas ela permaneça, Pai, na tua presença. Pois é na tua presença, Pai, que ela vai conquistar aquilo que o Senhor tem para a vida dela. E grandes são que o Senhor vai fazer através da vida dela, Pai. Dentro da casa dela, Pai, que ela venha ser a Bíblia andante dentro da casa dela. Oh, glória! Na faculdade onde ela está, ó Pai. Ó Pai, repreende esses olhos, Pai, que fica, Pai, olhando os passos da tua filha, Pai, e falando que ela vai cair. Ela não vai cair, porque quem está com ela é o grande eu sou. Oh, glória! Aquele que tem poder sobre o céu e sobre a terra. Pai, continua abraçando tua filha, continua sendo com ela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Tem alguém para Jesus em nosso meio? Porque aqui foi falado sobre o trigo. Que muitas vezes o trigo vai estar deteriorado. Mas o Senhor pode transformar. Pode reciclar. O Senhor Jesus consegue. Nós não. Tem alguém para o Senhor Jesus nessa manhã, no alcance da nossa voz? Tem alguém para o Senhor Jesus? Tem alguém que teve revelação da parte do Senhor? Aproveita que os jovens estão aqui na frente, nós estamos aqui. Tem alguém com revelação da parte do Senhor? Alguém deu alguma visão para esse jovem, para nós, em nome do Senhor Jesus? Ou nós tivemos uma coisa? Não leve para casa. Entregue porque não é seu. Em nome de Jesus. Tem alguém? Vamos levar para casa, por favor. Alejandro, missionário, pastor, missionários, organiza. Se não tem, vamos estar terminando em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Estenda as mãos mais uma vez para o jovem, agradecimento. Mais uma vez, Senhor, eu te agradeço por essa manhã na tua presença, Senhor, que essa manhã gloriosa. Essa manhã o qual o Senhor se fez presente, Pai querido, em nossas vidas. Pai, agora de igual modo, quando nos levarmos para casa, Pai, nos dispensar em paz nesse lugar. Pai amado, que em paz também estaremos na rua, em paz estaremos em casa e levaremos a paz para onde nós formos, Pai. Aqueles que vão trabalhar, o Senhor também esteja com eles. Aqueles que vão ficar em casa também esteja com eles. Pai amado, e que nós estejamos uma noite brilhante na tua presença, Pai amado, e que sonhos reparadores nós vamos ter, Pai, porque, Pai, o Senhor fez esse lugar e está fazendo em nossas vidas. Muito obrigado pela vida da pastora e do pastor, Pai, que esteve aqui, Pai, estão aqui abrilhantando esse culto do jovem de consagração. Obrigado pela direção, Pai amado. Obrigado, Pai amado, pela vida da Dani, da missionária Cláudia, Pai amado. Ah, Senhor, que, Pai amado, está de frente dessa obra de consagração. Continue com elas, Pai amado, nesta obra, Pai amado, e continue com aqueles que estão juntos, Pai. Ajuda a Neia, Pai amado, na liderança junto com a Cláudia, Pai amado, que não venha faltar o óleo sobre a cabeça delas, Pai. Que tudo aquilo que vem contra a vida delas, Pai, mas que o Senhor colocou o escudo nesta manhã e que elas não vão, Pai amado, ser atingidas. Pai amado, nos leve por casa em paz e nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Alejandro, prestando a bênção apostólica em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ó, tem uma lembrancinha que os jovens vão estar te entregando. Glória a Deus. E ele vai voltar, né, irmãos? Quem quer que ele volte para ministrar? Ó, viu? Já disse sim, agora não tem como se negar. Em nome de Jesus. Aleluia. Agradeço pela lembrancinha, tá? Que Deus abençoe cada dia mais vocês e proteja também, tá bom? Vamos lá? Que eles façam sua mão em forma de concha. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo e a comunhão seja conosco até a volta de Cristo. E todos digam: Amém! Se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem impedirá? Maranata, Ora vem, Senhor Jesus! está terminado. Aleluia. Eu falei, tem um lanchinho, ele não vai embora. E eu falei, Renato,
que ele me pede a bênção para igual o pastor Felipe. Glória a Deus, aleluia. Seja abençoado em nome de Jesus. Vamos lanchar com alegria. Entregue o seu jejum, o seu propósito. Pedrinho vai lá tomar café.